Seja bem-vindo para mais uma etapa da disciplina de Introdução à Teologia, falando especialmente para você que ama a palavra de Deus e para você que é pregador desta palavra, que tem a alegria, que tem o ânimo de levar esta palavra e compartilhar esta palavra de poder, uma palavra que um dia transformou as nossas vidas, mudou a nossa história, com um mundo que está carente e precisa ser alimentado desta palavra. Nós estamos na aula de número 5 da disciplina de Introdução à Teologia. E nesta aula nós vamos tratar especificamente sobre a necessidade de se fazer teologia. Para algumas pessoas a teologia não tem tanta importância. Algumas pessoas costumam fazer esta pergunta na sua trajetória cristã. Qual a necessidade de nós implantarmos no ambiente eclesiástico, trazermos para dentro da realidade da nossa igreja este termo teologia? Quando nós olhamos para esta expressão teologia, é importante nós observarmos que ela tem um alvo, que ela tem um objetivo. Você que tem o seu material e está acompanhando conosco, você percebeu que no capítulo de número 3 da nossa disciplina de Introdução à Teologia, nós iniciamos o capítulo de número 3, que corresponde a esta aula de número 5, falando especificamente sobre o alvo, o objetivo central, o objetivo principal de falarmos sobre teologia. Quando nós olhamos para o nosso material, nós observamos que o alvo da teologia é permitir que o homem se relacione com o seu Criador e compreenda a manifestação deste no desenvolvimento da história. Nas nossas primeiras aulas, quando nós conceituamos o que é a teologia, nós falamos um pouquinho sobre esta realidade de identificarmos o que é o significado. Porque se nós não sabemos o significado de teologia, nós temos um pouquinho de dificuldade de alinhar o seu conceito com a nossa prática. E o nosso objetivo não é transmitir ou pregar apenas um conceito. O nosso objetivo, como pregadores da palavra de Deus, como servos e servas do Senhor, é alinharmos um conceito, uma filosofia com uma prática de vida. Por isso, quando nós olhamos para o alvo da teologia, é importante nós não tirarmos da nossa mente, do nosso coração, qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo principal. O objetivo principal, conforme você acabou de ver conosco e acompanhou no seu material, é permitir que o homem se relacione com Deus. Preste atenção. É possível eu me relacionar com alguém que eu não conheço? Existe uma incoerência quando eu falo em relacionamento se eu não conheço a pessoa que eu me relaciono. Eu não me aproximo de pessoas que eu não conheço. Ou, quando eu me aproximo de alguém, eu me aproximo com o objetivo de conhecer esta pessoa. A teologia funciona exatamente desta maneira. Ela precisa mover o seu coração no sentido de te levar a um conhecimento mais profundo. Conhecimento de quem? Conhecimento de Deus. Por intermédio do quê? Por intermédio da sua palavra. Por isso, não existe teólogo que não é amigo de Deus. Não adianta nós enchermos os bancos escolares de teologia no mundo todo, se não ensinarmos quem é Deus. Porém, mais do que ensinar quem é Deus, nós precisamos despertar no coração das pessoas que nos ouvem o sentimento de que elas precisam ter um relacionamento de intimidade e profundidade com Deus. Senão, nós estamos perdendo nosso tempo. Nós estamos brincando de ser crentes ou seremos meros teóricos, meros filósofos da Bíblia Sagrada. E não é esse o interesse de Deus. O nosso compromisso é conhecermos a Deus, nos relacionarmos com Ele e compartilharmos as experiências desse relacionamento com alguém que o Senhor irá colocar do nosso caminho para que nós possamos compartilhar de sua poderosa palavra. Quando nós olhamos para este alvo da teologia, é importante nós observarmos que este relacionamento tem algumas bases, ele tem alguns fundamentos, alguns pilares. Você pode acompanhar no seu material. Nós falamos destes pilares quando nós falamos sobre fé. Existem alguns conceitos do mundo teológico que estão sendo abandonados. Existem algumas ideias essenciais na vida cristã que estão sendo deixadas de lado. E as escolas teológicas abandonaram a explicação disso. Os crentes não se interessam mais em viver esses pilares teológicos. E nós temos esse desafio de fazer com que, em primeiro lugar, nós possamos viver aquilo que nós pregamos. É incoerente
Eu diria que é vergonhoso para alguém que se apresenta como pregador da palavra de Deus entregar uma mensagem que ele não viva. Você não tem autoridade moral e espiritual para ensinar uma coisa que você não vive. Então é muito importante que aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou mergulhando, sobretudo na palavra de Deus, em primeiro lugar, se cumpra na minha vida. Eu não tenho moral. Guarde bem esta palavra. Eu não tenho autoridade para querer influenciar alguém se eu não fui influenciado por esta palavra. Quando nós falamos desses pilares essenciais da teologia, que compreendem o seu objetivo principal, o seu alvo principal, nós tratamos de alguns pilares, de alguns valores que são essenciais. Em primeiro lugar, nós falamos em fé. Preste atenção que fé é um conceito muito presente nas nossas mensagens, nas nossas pregações. E nós que somos pregadores, nós que somos estudantes da palavra de Deus, nós temos uma facilidade de falar, de comunicar, de dizer palavras às pessoas, e acabamos ensinando às pessoas os conceitos mais lindos, mais sublimes, mais profundos sobre fé, mas não vivemos a prática da fé nos nossos dias. E isto é simples de nós entendermos. As pessoas confundem fé com a palavra credulidade. As igrejas estão cheias de pessoas que vivem um sentimento de credulidade, que não é um sentimento de fé. E nós fomos chamados a nos relacionarmos com Deus por intermédio da fé. Não existe outro caminho, não existe atalho, não existe uma outra estrada, não existe uma fuga, uma rota de fuga. Ou eu vivo pela fé e adoro ao meu Deus por intermédio da fé, me relaciono com Deus através da fé, ou eu estou vivendo uma realidade enganosa que é a realidade da credulidade. Mas vamos entender como funciona este conceito de fé que foi desprezado pela teologia, que foi desprezado nos púlpitos das nossas igrejas e, pior, está sendo desprezado em alguns momentos no nosso próprio coração. Porque temos um entendimento conceitual do que é fé, mas não estamos entendendo a diferença de credulidade. Você tem um material e você pode acompanhar conosco. Eu fiz questão de trazer um conceito bastante substancial, bastante fundamentado no Dicionário Bíblico Universal, que foi editado pela editora Vida no ano de 2007. Um material teológico bastante rico, de uma credibilidade de extrema relevância e que fica como uma sugestão de fundamentação para você poder discutir a diferença entre fé e credulidade. Em nosso material, nós falamos que a fé é um comportamento, ou seja, uma disposição da nossa alma para nós confiarmos em outra pessoa. Quando nós falamos em fé, necessariamente, obrigatoriamente, deve haver um relacionamento de alguém com relação a outra pessoa. Quando nós olhamos para o Dicionário Bíblico Universal, nós observamos que, além de implicar uma disposição de alma para confiar em uma outra pessoa, nós precisamos ter bastante claro nas nossas mentes que fé é uma coisa totalmente diferente de credulidade. O dicionário continua nos dizendo que aquilo em que a fé tem confiança é verdadeiro de fato, e ainda que muitas vezes transcenda a nossa razão, ele não lhe é contrário. Olha que interessante é o processo da fé. Um processo que nos dispõe, através da nossa alma, a confiar em outra pessoa. Eu estava me lembrando, enquanto estava lendo o Bookland no Dicionário Bíblico Universal da editora Vida, de uma experiência que nós temos em casa, de uma experiência que nós acompanhamos no nosso cotidiano. Eu tenho um garotinho em casa, o nosso querido filho, e desde muito cedo o nosso querido filho tem um hábito, uma brincadeira de criança da sua idade, de 8, 9 anos de idade, de subir no sofá ou de subir na cama e ficar pulando ali e brincando com aquela situação. Até aí normal, uma brincadeira, uma atividade sadia para uma criança que está desenvolvendo ali as suas aptidões naturais. Algo que chama atenção não só lá dentro de casa, mas na sua casa, você já observou isso com seu filho, um sobrinho, um neto. Ele, quando pula em cima do sofá, ele vem correndo em cima do sofá, pulando e vem em minha direção. E quando ele chega no limite do sofá, na parte final deste sofá, ele dá um pulo e se lança no meu colo. E um dia desses, comendo, na hora do almoço,
Ele veio correndo, pulando em cima do sofá, e ele deu um grito e disse: papai, me segura. Imediatamente eu joguei o prato de comida com que eu tinha na minha mão ali no chão e corri na sua direção e o peguei literalmente no ar. Quando eu o peguei, eu o abracei no ar, eu disse para ele: meu filho, você não pode fazer isso. Isso é uma brincadeira perigosa. Você pode até pular no colchão de casa, você tem até a liberdade para pular aqui no sofá de casa, mas se jogar do sofá, isso é perigoso. Você pode se machucar, você pode sofrer um acidente, isso pode ser prejudicial para você. Ele deu um sorriso, me abraçou, me apertou mais forte e disse o seguinte: eu sei que o senhor nunca vai me deixar cair no chão. E eu comecei a pensar que o relacionamento de confiança daquela criança com o seu pai, ele tinha um grau tão extremo, tão elevado, tão relevante, que ele não se preocupava. Ele sabia que o seu pai jamais iria ser indiferente àquela situação. A fé funciona exatamente dessa maneira. É você se lançar sem reservas, sem limites. A gente fala: eu estou colocando isso nas mãos do Senhor, mas não está. A gente diz: meu Senhor, eu me entrego nas tuas mãos, mas é mentira, é hipocrisia da nossa parte. Nós precisamos ser sinceros. Quando a gente coloca um problema diante de Deus, a gente diz: eu confio, eu creio, levantamos a mão na igreja, no culto, no momento de adoração, cantamos e dizemos: eu creio, eu acredito, mas não dormimos à noite, ficamos preocupados, ficamos desesperados, ficamos angustiados, ficamos ansiosos, permitimos que a ansiedade nos sufoque, tome conta do nosso coração. Fé é diferente. Quando eu falo em fé, eu falo de uma disposição de alma que me leva a ter uma confiança extrema, uma confiança sem reservas, uma confiança sem limite. E esta confiança, quando nós falamos em fé, ela é diferente de credulidade, e nós já vamos entender o significado disso. Ainda na análise do Dicionário Bíblico Universal da editora Vida, o Buckland, ele diz que a credulidade, esta sim diferente do conceito de fé, ela se alimenta de coisas que são imaginárias. Elas são coisas que são fantasiadas na nossa mente. E ela é, diz ele, cultivada pela simples imaginação. Aí ele traz a diferença na sua explicação, que você pode acompanhar aí no seu material didático e na nossa apresentação. Fé é diferente de crença, porque é uma confiança do coração e não apenas uma aquiescência intelectual. Realmente a credulidade está ligada àquilo que nós pensamos, àquilo que nós imaginamos que vai acontecer. Ou, basicamente, quando nós cremos em alguma coisa, vamos pensar num exemplo rápido, simples aqui. Eu tenho uma dor de cabeça. A minha crença, ela me leva a me comportar da seguinte forma. É simples. Se eu estou com uma dor de cabeça, eu vou me deitar, eu vou a um ambiente escuro, eu vou me dirigir a uma farmácia perto de casa, vou comprar um remédio, dos muitos remédios que você encontra à sua disposição numa farmácia, e esse remédio vai curar a minha dor, vai sarar, vai aliviar a minha dor. Eu imaginei, é um processo que me permite, num raciocínio lógico, imaginar o seu desfecho. E geralmente nesse processo que me permite abrir a minha mente e caminhar em direção a uma resposta, a um resultado lógico, é claro que eu não dependi de uma ação sobrenatural, eu não dependi de uma ação divina para que pudesse interferir nesse processo. Então a credulidade, no momento da dor de cabeça, ela diz assim: deite, descanse, escureça o ambiente, tome um remédio, porque a probabilidade de você reverter a sua dor vai ser muito maior. A fé é diferente. A fé não me faz apagar a luz, não me faz ficar no escuro, não me faz correr na farmácia. A fé me diz assim: eu entrego ao Senhor e o melhor dele vai ser feito para a minha vida. Olha, eu confesso para você que às vezes eu sinto vergonha de subir num púlpito e ensinar alguém que está me ouvindo a viver pela fé, quando na verdade eu não estou conseguindo viver pela fé. Nós temos um compromisso muito sério como estudantes da palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra. Esta palavra tocou no nosso coração. Esta palavra não são palavras mortas, palavras simples que são jogadas ao vento. Esta palavra é uma palavra viva, é uma palavra dinâmica. A próxima vez que você subir num púlpito para ensinar alguém a viver pela fé, não faça isso se você não experimentou viver pela fé. Vai ser mais digno para você chegar para quem te convidou e dizer: olha, eu não posso, nesta oportunidade, falar sobre esse assunto. Não leve as pessoas a imaginarem a rota que elas vão perseguir. Nós estamos ensinando as pessoas a tomar um caminho que não é, em alguns momentos, ou na maioria dos momentos, o caminho que Deus quer que elas trilhem.
Nós estamos pregando credulidade na igreja. Nós não estamos mais pregando fé. Fé é se lançar, é se jogar nos braços do Senhor. Ele vai decidir a forma que ele vai te abraçar, a forma que ele vai te pegar, a forma que ele vai te sustentar. Isto é fé. Imagine se as pessoas começassem a viver pela fé. Se vivendo pela credulidade já é bom, imagine que vivendo pela credulidade já é uma coisa interessante. Agora, imagine você vivendo pela fé. Ora, sem fé, diz a Bíblia, é impossível nós agradarmos a Deus. Mas vamos continuar dando uma olhada em nosso material. Quando nós olhamos para as definições, os conceitos e as diferenças entre fé e credulidade, e nós olhamos para o Dicionário Bíblico Universal da Editora Vida, nós observamos que a fé, ela é uma atitude e ela deve ser fruto de um impulso. Uma fé cristã, diz o Buckland, é uma completa confiança em Cristo, plena, perfeita confiança, não questiona, não duvida, ela não discute, pela qual se realiza a união com o seu espírito, havendo a vontade de viver uma vida que ele aprovaria. Olha que coisa interessante esta complementação do conceito do Buckland no Dicionário Bíblico Universal. Quando nós olhamos para esta palavra, a gente observa que a vida pela fé, ela é uma vida vivida de forma que o Senhor olhasse para nós e aprovasse o nosso comportamento de vida. Você que é membro de uma denominação tradicional no Brasil, seja ela qual for, você já percebeu, principalmente no movimento pentecostal, nós temos um hábito, quando as pessoas têm a oportunidade de falar no púlpito, dar um testemunho, compartilhar uma palavra de Deus com as pessoas que estão ouvindo, geralmente ela se utiliza de alguns jargões, algumas frases, algumas sentenças que já são conhecidas e que geralmente ela tem domínio para apresentar. Um dos jargões que são mais utilizados, por exemplo, em um momento litúrgico do culto, o testemunho. A pessoa cumprimenta a igreja e logo após cumprimentar a igreja que está ali ouvindo, ela diz mais ou menos assim: eu quero dizer que eu estou muito feliz com Jesus. Todas as vezes que alguém usa esta frase, esta palavra, esta expressão, eu fico imaginando qual é a resposta do céu em relação a esta afirmação. E eu fico imaginando que em alguns momentos, algumas pessoas quando afirmam, quando colocam esta sentença no compartilhamento da sua palavra, eu estou muito feliz com Jesus, os céus se voltam literalmente para aquela pessoa e mais ou menos, eu imagino, diz assim para ela: mas os céus não estão felizes com você. Deus não está feliz muitas vezes conosco. O que retira esta felicidade do coração de Deus em relação a nós? Uma vida que não está sendo vivida em conformidade com a sua palavra. Olha como o conceito de fé muitas vezes nos é apresentado de uma maneira bastante diferente. Bastante diferente porque é mais fácil eu conduzir uma pessoa a viver, a ser motivada pela credulidade. É mais fácil levar um indivíduo a ser motivado pela credulidade pelo que a sua fé propriamente dita. E sabe por que isso acontece? O resultado é mais rápido. Nós nos tornamos uma geração instantânea. Nós queremos dar velocidade, esquecendo que quem comanda a velocidade das coisas é o nosso Deus. Se nós ensinássemos o povo a viver pela fé, este povo viveria de tal forma que a vida deles seria aprovada na sua plenitude por Deus. Olha que responsabilidade nós que somos estudantes da palavra de Deus nós temos. Primeiro, viver uma vida que Deus olhe para nós e diga: eu aprovo o seu comportamento. O Senhor tem me permitido, nesta trajetória ministerial, ter falado com muitos jovens. Eu devo ter pregado aproximadamente em mais de 150 retiros de jovens, acampamentos de jovens nesses últimos anos. E é interessante, eu estou trazendo um exemplo de jovens, mas poderia trazer de outra faixa etária. Quando nós ministramos para os jovens, quando nós falamos com os jovens, é bastante interessante, porque o jovem ele está animado, ele está envolvido com aquele espírito do acampamento, ele está ali quebrantado, motivado. E quando você fala com ele, quando você fala de fé e quando você fala em aprovação de vida,
muitas vezes eles se chocam porque eles não têm essa compreensão do que realmente era fé. E esta compreensão, nós já falamos aqui, ela é fruto de um mau ensinamento. Nós que estudamos a palavra de Deus estamos sendo negligentes na explicação do que é fé. E esses jovens, muitas vezes, eles se frustram, porque eles querem uma coisa e esse sentimento de querer é confundido com fé, e querer é diferente de ter fé. Eles precisam ser ensinados que a vida deles precisa ser aprovada por Deus. Quando eu falo com esses jovens, eu digo para eles mais ou menos o seguinte: imagine se Deus fosse até a sua casa agora e levasse até a sua casa um pendrive, um dispositivo de armazenamento de dados. Vamos pensar num pendrive, que é um dispositivo bastante conhecido na nossa cultura. Eu digo para eles o seguinte: imagine Deus visitando a sua casa e você pergunta para eles: quem tem computador em casa? Quem tem notebook em casa? Quem tem um tablet em casa? Meu irmão, todo mundo levanta a mão. Hoje você tem mais computador do que Bíblia na casa dos crentes. Eu digo, então todo mundo aqui tem computador, então pense comigo: se Jesus pegasse um pendrive e fosse até a sua casa, e ele fizesse um backup no seu computador, e ele viesse aqui e colocasse esse pendrive na tela de projeção para todos que estão aqui pudessem assistir o que você acessou, o que você viu, o conteúdo que você esteve presente nos dias de hoje. Meu irmão e minha irmã, o semblante desses jovens cai. E muitos deles ficam desesperados, imaginando a ideia de Jesus ir até a sua casa, trazer um pendrive e projetar num lugar que todas as pessoas pudessem ver. Porque eles sabem que os conteúdos que acessam não são compatíveis com uma vida que tem como padrão os valores absolutos e imutáveis da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a ter coragem de falar de comportamento cristão. Mas preste atenção, você só tem autoridade para falar em comportamento cristão se você vive esse comportamento. Não queira se aventurar em cima de um púlpito ensinando uma coisa que você não sabe. Não queira se aventurar em cima do altar do Senhor para pregar uma coisa que você não vive. Fé é santidade. Fé é vida de santidade. Nas escolas teológicas formais hoje, falar em comportamento é algo completamente desprezível. Eu estou envolvido há 16 anos na formação teológica formal. Desde muito cedo o Senhor me permitiu lecionar em todos os níveis, básico, médio, superior, os cursos de pós-graduação, em várias faculdades no Brasil. E geralmente quando nós recebemos o roteiro, quando vamos falar sobre fé, esse roteiro já traz algumas instruções. Não entre nas particularidades de santidade, tentando estabelecer modelos de comportamento para os cristãos, porque você vai entrar em choques culturais, em problemas culturais, e nós não temos, enquanto uma ciência teológica, uma autoridade para falarmos sobre isso. Se você me perdoar a expressão, isto é conversa para boi dormir. Que teologia filosófica e teórica é esta que os nossos seminários estão preocupados? Que tipo de crente nós estamos formando em nossos bancos teológicos? Deus nos chamou a vivermos uma fé que confia plenamente nele, que é diferente de uma credulidade que nos leva a imaginar e pensar qual deveria ser o melhor caminho. E esta fé, ela se manifesta numa vida de santidade, numa vida comprometida com os valores do reino. Ah, mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Eu e você fomos separados do mundo. Somos escolhidos por Deus. Não permita que as filosofias humanas, não permita que a teologia seja fria na sua vida, mas viva pela fé. Se desprenda de todos os valores desta humanidade. Se lance nos braços do Senhor, acreditando no seu cuidado e vivendo uma vida santa ao seu lado. Quando nós damos continuidade a esta observação, nós trazemos um outro pensamento. E você tem o seu material e pode acompanhar conosco. Nós falamos ainda, nesta aula que estamos analisando o objetivo e a necessidade de se fazer teologia, um pensamento do reverendo João Alves dos Santos.
O pastor João Alves dos Santos, escrevendo sobre a necessidade de se fazer teologia, sobretudo no aspecto comunitário, da igreja, eclesial, ele nos trouxe uma informação e eu deixei para você o registro, onde você pode acompanhar esta matéria na sua plenitude, de que é comum nós ouvirmos que a teologia mata a religião, ou que a igreja não precisa de teologia. Preste atenção, porque os pregadores inflamados pela ignorância, muitas vezes para impactar os seus ouvintes, desprovidos de qualquer conhecimento bíblico, muito menos teológico, iniciam as suas mensagens trazendo esta informação. A minha teologia é o joelho. A igreja não precisa de teologia. Teologia não cura enfermos. Teologia não expulsa demônios. E coloca a igreja, o público que está ali ouvindo, contra a teologia. Cria um sentimento no coração das pessoas que estão lhe ouvindo, muitas vezes de raiva e até de ódio da teologia. Perceba a que nível de ignorância nós chegamos. Talvez eu estou sendo duro nas minhas palavras para você, eu deveria ser mais sofisticado, deveria pensar um pouquinho mais ao utilizar estas palavras, mas nós não podemos tapar o sol com a peneira. Pessoas que desconhecem e que desprezam o ensino teológico não sabem, não conhecem a relação que a teologia, ou seja, a prática do estudo sistemático da palavra de Deus, tem a ver com a sua vida. E por isso, de forma irresponsável, colocam os seus ouvintes contra a teologia. Voltando ao pensamento do pastor João Alves dos Santos, ele tem esta preocupação no seu pensamento, no seu artigo intitulado "A Igreja Precisa de Teologia?", ao afirmar que sim, a igreja e nós precisamos da teologia. Vamos voltar ao nosso material? Você que está nos acompanhando também pelos nossos slides, percebe que o pastor João Alves dos Santos continua dizendo o seguinte: tem muita coisa por aí levando o nome de teologia, que não passa de uma especulação humana, por não se basear em pressupostos de uma hermenêutica bíblica. Você está acompanhando aqui na Academia de Pregadores os nossos amigos, os nossos companheiros, os pastores, que estão falando especificamente sobre esse assunto, hermenêutica, sobre exegese. O que muita gente confunde é o que eu denomino como exibicionismo teológico. São pessoas que leram partículas de coisas referentes a questões mais interessantes no texto bíblico ou na própria história da religião e se julgam conhecedores da história da igreja, da história da teologia ou da teologia como ciência propriamente dita. Muita heresia sendo explicada, ensinada por aí, levando o nome de teologia. É por isso que muitas vezes também nasce um sentimento de revolta contra essa própria teologia. As pessoas vão para os seminários, as pessoas tentam achar coisas na Bíblia que a Bíblia nunca disse. Eu vou voltar a falar sobre isso nas nossas próximas aulas. Já falei um pouquinho sobre isso em aulas anteriores. Mas esse é um mal chamado exibicionismo teológico. Nós queremos impressionar as pessoas não com a palavra de Deus, mas com particularidades que muitas vezes nós inventamos dentro da Bíblia Sagrada e tentamos chamar isso de teologia. Por exemplo, quando nós olhamos para essas questões que se apresentam como teologia, mas não são, nós temos um problema muito grande hoje nos judaizantes. Há uma tentativa, um resgate na igreja contemporânea de trazer alguns valores do judaísmo e tentar alinhar esses valores com a prática de vida cristã. Eles não se alinham. O cristianismo é distinto do judaísmo. A nossa prática é diferente da cultura dos judeus. E nesse exibicionismo teológico, que tenta se enquadrar no mesmo conceito de teologia, mas não é, se faz uma confusão muito grande na tipologia bíblica, nos símbolos da Bíblia Sagrada. Se extraem personagens e tentam, sobretudo no Antigo Testamento, alinhá-los como um tipo de Cristo, quando na verdade não o são. Outros símbolos, em especial do Antigo Testamento, apontando para Cristo quando não são. Isto não é teologia. Isto não pode ser classificado como teologia. Eu não posso aceitar aquilo que foge do parâmetro bíblico e chamar isso de teologia. Eu quero me dirigir aqui especificamente a você que é pregador. Eu sou pregador
Eu prego a palavra de Deus como você prega, eu ensino a palavra de Deus como você ensina, eu sou professor de escola bíblica dominical há mais de 10 anos. Nós temos a nossa vaidade sendo desafiada a todo momento. E em todo momento nós queremos impactar as pessoas que nos ouvem. Me permita compartilhar rapidamente com você o que não é teologia. Eu estava assistindo um garoto, um jovem pregador, conversando e contando para a igreja o enfrentamento de Saul e Davi, quando Saul lançou uma flecha contra Davi. Os pregadores de hoje, eles gostam de se alimentar, e eu vou falar sobre as fontes da teologia, ainda no decorrer desse curso. Eles gostam de se alimentar dos livros dos rabinos contemporâneos, das várias ferramentas de interpretação bíblica, Midrash, por exemplo, que é fantástica, é fascinante, mas é cheia de ideias mirabolantes, mas você vai ver isso com os nossos outros professores. E simulando como foi aquilo num púlpito de uma igreja cheia, ele se voltou para a igreja e disse: de acordo com o rabino tal, dentro dos registros judaicos, estava Davi em uma ponta de uma mesa e Saul na outra ponta. Perceba que a Bíblia Sagrada não fala em mesa. A Bíblia Sagrada não dá as medidas desta mesa. Mas aquele pregador, no afã de impressionar os seus ouvintes, deu as medidas da mesa. A Bíblia não fala de mesa, muito menos de medidas, mas ele encontrou essas medidas. E ele fez ali uma rápida mistura de palavras num processo retórico extremo. Começou a mexer com a emoção das pessoas e fez uma análise da física. E é muito perigoso você querer impressionar o seu público com uma ciência que você não domina. E ele começou e ele conseguiu calcular a distância de Saul para Davi. E ele conseguiu, na sua mente mirabolante, calcular a velocidade de deslocamento daquela flecha no ar. Meu irmão, ele não estava lá, nem eu e você estávamos lá. Se esse dado fosse relevante, ele estaria aqui na Bíblia Sagrada. Se Deus quisesse nos falar algo extraordinário sobre a velocidade da flecha, ela estaria registrada aqui na Bíblia Sagrada. E terminando a sua explanação mirabolante, ele, depois de explicar a resistência do ar, a velocidade da flecha, a angulação de ataque, ele disse o que eu achei mais espetacular na sua mensagem. Quando aquela flecha chegou perto de Davi, Deus a fez frear. Perceba que a Bíblia Sagrada não diz isso. Na cabeça de quem está ouvindo um sujeito como esse, meu Deus, ele é inteligente. Ele está trazendo informações que a gente nunca ouviu. E às vezes a gente se surpreende, porque as pessoas elas se encantam com informações que elas nunca ouviram. Porque Jesus já se tornou uma coisa tão ultrapassada. Parece que o nome de Jesus é uma coisinha tão simples. Já ouvimos falar tanto de Jesus que não vale a pena. Isto me revolta. E ele disse o seguinte no final da sua mensagem: quando a flecha chegou perto de Davi, Deus a fez frear. E ela pegou uma velocidade pequena. E por estar se deslocando no ar numa velocidade pequena, Davi teve tempo para se desviar literalmente daquela flecha. Aquela flecha passou do seu lado. Eu não sei se você vai concordar comigo. Isto é invencionice humana. Isto não é teologia. Isto não edifica. O que edifica em toda a palavra de Deus é uma mensagem que leva o homem ao centro da mensagem bíblica, que é Jesus Cristo. Voltando ao seu material, é por isso que o pastor João Alves dos Santos tem essa preocupação. A rejeição à teologia dentro da nossa igreja, dentro das nossas igrejas, ela acontece por culpa dos exibicionistas teológicos, que apresentam mensagens irrelevantes, frutos da sua imaginação, desprendidas da realidade bíblica, com o objetivo não de adorar o nome do Senhor Jesus e muito menos de apresentar o nome do Senhor. Sobem aos púlpitos como apresentadores de um espetáculo, para apresentar informações que não estão no conceito bíblico, para impressionar os seus ouvintes. Querido aluno da Academia de Pregadores, eu participei das reuniões, juntamente com os meus outros colegas, com os meus pares, com os outros pastores. E este curso ele foi criado com o objetivo de alinhar aquilo que você está estudando de forma sistemática na Palavra de Deus com uma prática de vida religiosa. Senão nós não precisávamos de gente crente em cima dos nossos púlpitos. A gente pagava para os palestrantes seculares deste mundo subirem nos nossos púlpitos. Eles iriam ensinar muito melhor, de forma muito mais didática, pedagógica do que nós. A gente se atropela, a gente gagueja, a gente tem dificuldade de construir um raciocínio lógico. Não,
Nós precisamos de gente cheia do Espírito Santo, que tenha um entendimento pleno, completo do que é teologia, do que é fazer teologia, e mais, que saiba qual é o objetivo principal da teologia. Qual é o objetivo principal da teologia mesmo? É me fazer viver uma vida de fé que se manifesta em santidade. Vivendo uma vida de fé manifestada em santidade, eu tenho a possibilidade de me relacionar sem limites, sem reservas com o meu Deus. E o nosso papel é de compartilhar uma mensagem de poder com o público que nos ouve. Mas vamos dar continuidade ao nosso material. Você que está nos acompanhando nos slides, nós estamos lendo a mensagem do artigo A Igreja Precisa de Teologia, do pastor João Alves dos Santos. Ele diz o seguinte: tem muita coisa por aí levando o nome de teologia, que não passa de especulação humana por não se basear em pressupostos de uma hermenêutica bíblica. E até a boa teologia, diz ele, quando se torna um fim em si mesma, pode não ter qualquer uso prático e reduzir-se a mero academicismo. Olha que coisa interessante as afirmações do pastor João Alves dos Santos. A boa teologia também pode ser prejudicial, porque a boa teologia não pode substituir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Me permita trazer uma sugestão para você que é pregador. Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de estar num culto, onde o pregador leva o exemplar da Bíblia Sagrada, coloca sobre o púlpito, convida a igreja para a leitura inicial, fecha a Bíblia Sagrada. E eu costumo dizer, quando falo aos pregadores, que esse simples fato de fecharmos a Bíblia Sagrada, ele é muito importante. Porque para grande parte das pessoas, você está mais ou menos dizendo o seguinte: olha, a partir de agora eu vou na força do meu entendimento. Eu já sei os textos de cor, eu já conheço a palavra, eu já domino. Essa palavra é como que desprezo. É claro que eu estou forçando uma situação aqui, mas é quase que como um desprezo, como quem diz assim: pronto, o versículo aqui era só para cumprir o protocolo da homilética de ler um texto inicial, mas agora eu não preciso dessa palavra aqui. E a pessoa vem e substitui a palavra e geralmente abre um livro, um bom dicionário teológico, um bom comentário bíblico, quem sabe um tablet, e começa a dar uma atenção toda especial à teologia como uma ciência. Como se o texto bíblico puro, a fonte primária, fosse completamente desprezível. A minha sugestão é que você jamais faça isso. Você que prega, você que ensina, você que é professor da escola dominical, abra sua Bíblia. Leia o texto que vai nortear o pensamento da sua mensagem. Você pode ter o seu material de apoio do lado, isso nos ajuda. Eu estou usando um material de apoio aqui, isto nos ajuda muito. Mas não despreze o texto original que você está se propondo a ensinar para a igreja. Por quê? Senão vai se cumprir o que o pastor João Alves Santos nos disse aqui. A teologia, quando se torna um fim em si mesma, ela acaba se reduzindo a uma discussão que não vai edificar e não vai levar os nossos ouvintes a lugar nenhum. Vamos ainda, olhando para o pensamento do pastor João Alves dos Santos, olhar e analisar rapidamente uma outra afirmação. Como podemos conhecer a Deus sem estudar a revelação que ele faz de si mesmo? Como eu vou conhecer um Deus que se revelou na Bíblia Sagrada se eu não leio a Bíblia Sagrada? Como saber quem é ele, o que ele tem feito e faz? Quem somos nós em relação a ele? O que ele requer de nós, assim sucessivamente. E ele diz assim: se não investigarmos o que ele deixou revelado para o nosso conhecimento, este é o trabalho da teologia. É trabalho da teologia conhecer todas as fontes que nos trazem a informação sobre quem é este Deus, como ele se manifesta e como ele se apresenta e como nós nos relacionamos com ele. Ainda nesse material, partindo para a conclusão da aula de número 5, eu trouxe mais um pensamento da teologia em perguntas e respostas. Você também tem e pode acompanhar o link na internet deste material de apoio do Geraldo Magela Campos. E ele apresenta algumas razões para nós fazermos teologia.
E ele nos diz assim: em primeiro lugar, nós precisamos estudar teologia porque a nossa mente necessita de organização. Precisamos dar ordem aos conhecimentos adquiridos. Nós necessitamos harmonizar, unificar, para refletir sobre os conhecimentos. Daí surgir por necessidade a teologia em atenção à nossa mente refletidora. Ele diz, em segundo lugar, que a teologia ela deve ser praticada, e ele apresenta como uma razão para se fazer teologia o desenvolvimento do nosso próprio caráter. Caráter é aquilo que nós somos na nossa intimidade, aquilo que nós somos de verdade. E ele diz que todo conhecimento e Deus influi na vida do conhecedor. Como estudantes de teologia, nós devemos saber que o nosso caráter deve desenvolver-se na razão direta do nosso conhecimento. Ele diz que não deve acontecer que alguém que estude teologia cristã seja mentiroso, velhaco, fofoqueiro, malandro, ditador, imoral, mau cônjuge, mau filho ou má filha, ou o que quer que seja de mal. Quem conhece a Deus desvia-se daquilo que é maligno. Ele também nos diz que é razão para nós fazermos a teologia uma capacitação intelectual. E ele diz que para capacitar intelectualmente a quem serve a Deus, nós encontramos uma razão para fazer teologia. Ele diz que quem serve a Deus deve procurar conhecer a Deus mais e mais. Deve saber manejar bem a espada do Espírito, conforme nos diz a palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 6, versículo 17. E a igreja não espera que sejamos bons conhecedores das ciências mundanas, mas aguarda que sejamos teólogos autênticos, conhecedores de Deus e praticantes dos ensinos da palavra. Precisamos aprender a transmitir fielmente toda a verdade acerca de Deus. A quarta razão para se fazer teologia, apresentada pelo Geraldo Magela Campos, é que existe uma razão para nós fazermos teologia, para darmos firmeza e ousadia à igreja no estabelecimento do reino de Deus. A igreja em geral, diz ele, e os guias, os líderes espirituais em particular, devem saber interpretar a palavra de Deus de maneira correta. A maneira correta de se interpretar provoca na igreja uma maneira correta de viver poder, firmeza e ousadia. Nós queremos louvar a Deus por esta aula de número 5 e queremos motivá-lo a estar juntamente conosco na nossa próxima aula, onde nós vamos dar continuidade a este tema dentro da disciplina de introdução à teologia, e nós já iniciaremos a nossa próxima aula, a aula de número 6, dando continuidade ao pensamento do Geraldo Magela Campos em seu artigo Teologia em Perguntas e Respostas, falando mais de forma detalhada sobre as razões, ou seja, a necessidade de fazermos teologia. Que no seu coração possa estar gravado o sentimento principal da aula de número 5. Qual é o alvo da teologia? Qual é a motivação primeira e principal da teologia? Que nós possamos ter um entendimento do que é fé, possamos viver esta fé de forma real nas nossas vidas, para manifestarmos esta fé numa vida santa, que nos faz ter um comportamento e uma maneira de vida aprovada por Deus, para que desta forma nós possamos ter autoridade moral para compartilharmos uma palavra que um dia transformou os nossos corações e transformou as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.